Salve galera, esse vídeo aqui vamos trocar ideia um pouco sobre religião. Eu quero contar uma experiência que eu tive conversando uma vez com o pessoal que é testemunha de Jeová, sobre a visão deles sobre o paraíso e a terra prometida. E a conclusão que eu cheguei é que todas as religiões são baseadas, criadas através da imaginação humana e das necessidades. E essa conversa que eu tive com o pessoal da testemunha de Jeová deu quase confusão. Eu já vou deixar bem claro uma coisa aqui, eu não estou pregando ateísmo, não estou pregando nada, eu sou apenas um questionador. Eu adoro pensar, raciocinar. Então, se você é mimizento, tem medo de encarar a realidade e prefere acreditar em fantasias, não veja esse vídeo. Essa época que eu tive esse debate com o pessoal da Testemunha de Jeová foi quando o Schumacher corria na Ferrari junto com o Rubens Barrichello. Eu acordava todo dia cedo para assistir. E teve um dia que a Testemunha de Jeová me pegou na frente de casa ali, não teve como escapar, porque eu sempre dava um jeito de me livrar deles, né? De me esconder lá para dentro e deixava eles lá chamando. E nisso, eles ficaram lá conversando, puxaram lá alguns versículos da Bíblia e me entregaram daqueles panfletos, né, deles, que fica aqueles desenhos do paraíso. Era um cara, acho que é a esposa dele e o filho. E o cara ficou olhando assim, né, prestando atenção que eu estava olhando ali para as imagens do paraíso, e ele pegou e falou assim: esse é o paraíso de Deus, pois a terra era para ter sido assim, mas o homem não sei o que e tal, né? Como sempre, o homem é desgraça, o homem é isso e aquilo, né? E que o mundo era para ser dessa forma. Só que eu peguei, olhei lá assim e falei para ele: mas não tem como o mundo ter sido programado para ser assim, porque os animais sempre foram carnívoros. Aqui tem uma criança acariciando um leão, do lado tinha uma família com uma onça, né? Aquelas loucuras deles lá, né? Do paraíso, o pessoal lá com... num campo, todo mundo feliz com os animais. Aí ele pegou e disse assim: ah, mas antigamente os animais não eram carnívoros, eles não se matavam uns aos outros, a natureza não era cruel. Isso é porque Adão e Eva pecou. O nosso pecado veio de Adão e Eva que comeram o fruto proibido. Eu falei: puta que o pariu, cara. Eu olhei assim para a cara dele, eu falei: não, não pode ser isso, cara. Um homem, mano, de 45 anos, cara, acreditando nessa história de Adão e Eva, cara do céu, mano. Pô, isso aí já foi provado biologicamente que é impossível duas pessoas povoar a Terra, não é? Que não tem lógica nenhuma, cara. A ciência já comprovou tudo isso, né? Se você até ver seu DNA, você vai ver que não tem nada de barro. É só olhar as etnias das pessoas. Ter umas noções básicas que não tem lógica, cara, né? E é surreal, cara, ver pessoas adultas acreditando nessas coisas. É igual a história de Arca de Noé, de dilúvio. Como que um cara com sua família, que nem um serrote tinha um miserável na época, vai construir uma arca e ia colocar animal de cada espécie, cara? Não, é surreal. Tem pessoas que acreditam, cara. Elas não sabem separar o que é realidade, o que é história, né? O que é mitologia. Por isso que chamam de Bíblia, né? E tem cara que acredita, defende determinadas loucuras, contradições que tem ali, com unhas e dentes. Se você questiona, você para pensar, os caras te atacam, né? Eles já se ofendem. E eu peguei e falei assim para ele: você não acha injusto todos terem que pagar a desgraça toda por causa de Adão e Eva, por causa das consequências das escolhas dele? Daí ele pegou e respondeu assim: ah, mas é que o pecado também nos ensina e que as tentações servem para a gente ser testados, para ficar mais próximos do Criador, do paraíso. Meu, é só loucura, cara, sabe? Eu olhei assim para a cara dele, meio que deu uma risada. E ainda falei na maior cara de pau: não tem lógica não, cara, não tem nada de bom nisso. Aí eu peguei e falei assim para ele: tem tanto sofrimento na Terra que não tem paraíso que compense. Por exemplo, uma criança que foi violentada, né, molestrada, sofreu, milhares de pessoas aí, cara, que sofreram acidente ou que nasceram com deficiência, né, que sofrem sempre. Não tem paraíso, cara, que indenize tanta dor, sofrimento, angústia, né? Famílias também que perdem os filhos, tragédias. Não tem lógica nenhuma. Eu peguei e falei pra ele, cara, olhei assim e falei: a vida não tem sentido nenhum, não existe propósito divino e muito menos paraíso. Aí que o cara ficou bravo. A mulher dele também: ah, mas Deus fez o mundo perfeito
e que não sei o que foi o homem, tudo que você vê não é Deus, não é não sei o que, é o homem que isso e aquilo, que cria as guerras, a fome, a desigualdade, né? E não sei o que, blá blá blá, como sempre. Deus para eles nunca perde, nunca erra e eles sempre querem provar o justificável, arrumar uma forma, sabe, de justificar o sofrimento. Meu, é uma loucura do caralho. E eu peguei e falei o seguinte: não, o mundo não é perfeito, não. Deus não criou um mundo perfeito. Até um inseto pode matar um carrapato. Quando tem terremoto, tempestade, chuva, você vai dizer que é um homem também? Na época ali tinha acontecido um terremoto no Japão, eu citei isso pra eles lá, eles ficaram sem meio que resposta. E o cara ficou bravo ali com a mulher dele, né? O filho dele ali só olhava meio constrangido também. E o cara teve a cara de pau de dizer assim: mas Deus protege todo mundo. Essas pessoas que morreram, tal, não sei o quê, estão salvas no céu, essas almas, né, que perderam as vidas por causa dessas tragédias. Meu, os caras assim vivem numa loucura, sabe? Parece criança. Essas pessoas não conseguem encarar a realidade, cara. Que a vida é dor, sofrimento, tragédia, angústia, que não existe nenhum plano divino, não existe nenhum propósito. Qual que é o propósito, por exemplo, de uma criança que nasceu cega, com leucemia ou tetraplégica, não é? Ou com paralisia cerebral? Um cara desse, mano, um marmanjo desse sabe que esses negócios de oração não serve pra nada. Se você vai lá no hospital de criança, por exemplo, fica lá rezando terço, orando, que não vai curar ninguém ali, né? E que nunca existiu milagre nenhum na história da humanidade. O que faz milagre, por exemplo, é a ciência, não é? Que arruma fórmulas de cura para as doenças, a própria leucemia, para a AIDS, né? Conseguiram. Estudos que tem aí para o câncer, para diabetes, para pessoas que morriam antigamente de sopro no coração. E eu questionando tudo ali e o cara louco para me pegar pela garganta, né? Aí ele pegou e falou assim: não, jovem, você não pode ficar questionando Deus assim. Você parece que é ateu. Você tem que ter Deus no coração e a mulher dele também. Aí foram puxar lá uns versículos da Bíblia. Eu peguei e falei: não, isso daí não tem nada a ver. Aí o cara pegou e perguntou: como assim? Tudo. Principalmente essa ideia de que Deus protege o paraíso. Pelo que eu tô vendo aqui nessas imagens aqui que vocês acreditam, tem comida, tem cestos de frutas ali, a árvore tá cheia de maçã, então existe fome também lá no reino de Deus. Então também existe necessidade sexual e dor também. E esse casal que tá junto aqui, se essa mulher não quiser mais esse cara, Deus vai punir ele. Aí o cara ficou assim, sem resposta. Ele pegou e falou assim: é claro que vai, porque eles juraram no casamento, não sei o quê. Então, mesmo se o cara estiver maltratando essa mulher, não sei o que, ela tem que ficar, ou vice-versa, porque juraram. Então a pessoa tem que ficar afadada à eternidade do lado de uma outra pessoa. Não, não é bem assim, jovem, porque pode se separar assim, né? Se Deus aprovar, que não sei o que. Meus caras totalmente sem argumento nenhum, né? Aí eu peguei e falei assim: se uma pessoa morre com 90 anos, andando de muleta ou se arrastando, ela vai ficar aí no paraíso da forma que ela morreu? Porque se tem uma criança aqui, tem um cara mais velho ali, um cara negro ali e tal, então quer dizer que a pessoa vai pro paraíso conforme morreu. Aí o cara pegou e falou assim, né? Não, mas quando a pessoa morre, ela pode escolher com que idade ela quer ter novamente para ficar no paraíso de Deus, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo que o cara tá falando ali, cara, que eles acreditam, que eles criam, é nada mais, nada menos do que a imaginação, cara, não é? Um campo onde as pessoas colocam ali mão nos animais, num tigre, numa onça, uma criança lá também pegando fruto numa árvore, um casal, umas coisas assim, totalmente fora de lógica, né? A natureza é uma matança desgraçada, né? Os animais se devorando, os insetos, a gente também, não é? Por isso que criamos civilizações, porque a natureza, ela é cruel, cara. Até um carrapato te mata, um pernilongo, outros insetos, plantas, chuva, não é? A natureza por si só é cruel. E quem conhece a natureza humana sabe que é impossível existir um paraíso, né? Existe o tédio, o ser humano também cansa das coisas, nunca está satisfeito. Você pode dar tudo, daqui a pouco tá o cara ali reclamando: a gente vai ficar eternamente aqui nesse campo, né? Um vai querer ter mais do que o outro vai querer comer a mulher do outro. Tinha uns casal ali, não é? O cara vai pensar: nossa, eu já vivi na terra com essa mulher de novo.
Aí tem a criança ali, a criança vai querer crescer também, não é? Ela não vai querer ser criança para sempre. Talvez ela morreu quando era criança ali e tal. É, tem um desejo sexual também. Se tá os casal de mão dada lá nessa foto do paraíso, cara, porra, né? A galera também vai querer dar no couro. O ser humano nunca vai se livrar da vaidade, da cobiça, da luxúria, das ambições. Aí a mulher do cara pegou e falou assim pra mim: "Ah, mas serão poucos que irão pro reino de Deus." Aí eu peguei e falei assim: "Mas que Deus é esse? Ele é onisciente, ele sabia de que as pessoas não iriam ser perfeitas como ele queria, e mesmo assim ele deixou, ele é cúmplice." Aí pronto, cara. O maluco, se pudesse, enfiava a mão no meio da minha cara, mano. Porque ele tava com uma raiva: "Não, vamos embora. Não dá pra conversar com o senhor. Já começou assim, não sei o quê. Ó, Deus te abençoe aí, mas você tá de sacanagem aqui." Não, não tô, só tô questionando. Qualquer hora, se quiser, vai na nossa igreja, ou a gente manda vir alguém aqui, algum ancião pra conversar, pra botar uma orientação na sua cabeça. Eu falei: "Ah, beleza então, beleza, né?" Aí, ó, toma um negócio seu aqui. "Não, não, pode ficar, pode ficar." Beleza, beleza. Peguei e fiquei, entrei assim, cara. Mas os caras ficaram puto, cara, sabe? E eu não tava, eu tava de boa, eu tava falando umas coisas normal, né? Eles gostam de pregar as coisas que você concorda. Ah, é. Ah, tá, Deus abençoe, oh, glória a Deus, né? Agora, se você passar a questionar as loucuras, mano, os caras se revoltam. Por exemplo, essa ideia de julgamento não tem lógica nenhuma se você parar pra pensar. É, porque, ó, um sujeito nasce lá na Suíça, na Noruega, na Finlândia, um país rico, desenvolvido, o cara tem uma educação maravilhosa, tem bons pais, tem tudo, né? É branco, rico, com uma família perfeita, não vai sofrer julgamento, não vai ter problemas, vai ter sempre um emprego, tudo, né? Então, as chances do cara seguir um bom caminho de vida são de 99,9%, né? Claro que o cara pode fazer merda, mas não é a maioria, até porque nesses países aí, cara, as taxas de homicídio e crime são baixíssimas, não é? Agora um sujeito vai, nasce aqui no Brasil, na Colômbia, no Equador, na África, a porra toda. Nem sequer sabe quem é o pai, né? A mãe é uma biscata do caralho. O cara mora numa favela, numa periferia, mal tem o que comer, não é? Já cresce ali no meio da rua, já é marginalizado, sofre preconceito, racismo, a porra toda, já fica aquele ódio no indivíduo. A realidade do cara é ver o pessoal traficando, bandido, a porra toda. Aí ele é aliciado para esse mundo desgraçado. Eu não tô aqui justificando o bandido, defendendo o bandido, mas se vocês parar pra ver, cara, a realidade de cada indivíduo é diferente, cara. Sabe? Sair julgando, ah, esse aqui é bom, o outro não é. E se invertêssemos os casos, né? Será que se o sujeito tivesse uma boa família, uma boa estrutura, uma boa orientação, a vida dele seria diferente, né? E se o outro tivesse nascido no tal lugar ali? Então, cara, é muita coisa que a religião não encara de frente, né? Eles sempre querem arrumar alguma justificativa pro sofrimento. É igual o pessoal que acredita nessas coisas de reencarnação, vê alguém fudido, tal, ah, porque na outra vida essa pessoa, não sei o que, fez isso e aquilo. Olha só a lógica, cara. É sempre uma forma de tentar justificar a porra do sofrimento, né? Aquele Allan Kardec, que é um dos principais, né, talvez o maior do espiritismo, ele pegou e escreveu numa carta uma vez que os negros eram espíritos inferiores. Eram pessoas que tinham pecado pra caralho e reencarnaram como negros, porque negros sofriam muito na época da escravidão, pós-escravidão ali, né? Então ele olhou para todo esse sofrimento e arrumou uma justificativa. Ah, o cara tá desse jeito aí porque ele fez tal merda na outra vida, sabe? Religião, bicho, é um atraso de vida, cara. É uma bagunça mental que faz na cabeça das pessoas, né? Foi como eu falei, cara, tudo é criado na base da imaginação e das necessidades humanas. Por exemplo, um desses crentes aí, evangélicos, seja qualquer religião que seja, né? Ele trabalha, ele é um cara honesto, mas ele se fode. Aí ele vê um indivíduo que é totalmente o contrário, é vagabundo, pilantra, faz sacanagem com os outros, já matou a porra toda e tá solto, tá usufruindo o melhor da vida. Pra ele quer acreditar, ah, esse daí quando morrer vai queimar no inferno, né? Porque é mais fácil de aceitar que a merda desse mundo não tem justiça, cara. É totalmente sacana, desigual, não é? Não tem nada justo aqui. Então é mais fácil de acreditar, não é? Que quem se lascou aqui vai ser recompensado. Aí puxam a Bíblia, tem uma parte que diz lá que os últimos serão os primeiros.
E outra forma de necessidade que essa religião adora é a morte. Você pega, por exemplo, duas teorias. Uma, você morre e não existe mais nada, morreu, acabou. E a outra é que existe vida após morte, de que você vai para o céu, que você vai encontrar Jesus, que você vai ver seu pai e sua mãe que morreu, seus bichinhos, né, que você vai viver feliz no mundo justo. Qual que vende? É a que tiver mais fantasia. É por isso que o pessoal que é evangélico, crente, qualquer religião que seja, né? Eles detestam Eclesiastes da Bíblia, porque Eclesiastes fala que não existe mais nada. Que sua vida não é diferente de um animal morto, de um inseto morto, quando você vive aí, né? Ele até fala, tente usufruir o melhor, né? Aprecie os momentos, porque a vida só existe uma, não existe mais nada. Só que com Eclesiastes não dá para montar templos evangélicos, não é? Não dá para arrancar dinheiro do povo. Tem que ter fantasia, tem que ter, fazer a pessoa sonhar, acreditar. Tinha até pastor antigamente que vendia terreno no céu, não é? A ideia dessa religião é sempre isso, cara. Não, porque Deus vai te abençoar, que você vai prosperar, não sei o quê, vai fazer milagre na tua vida, né? Eles sempre prometem o paraíso, mas eles constroem o deles aqui na terra. Os líderes religiosos, sempre foi assim, cara, né? A religião sempre colocava canalhas no poder, reis, imperadores, legalizaram, passaram pano para todas as atrocidades, né? Só que se começar a falar de história, cara, mostrar realmente o quão podre foi, né? Todas as religiões por si só dizer, né? É o próprio cristianismo, que é o mais cruel, o mais sanguinário que já existiu, né? E diversas outras. Teve uma vez que eu contei numa live que um cara negro me convidando para ir na igreja lá, dos Mormons, cara. O Joseph Smith era o maior racista do caralho. Ele detestava negro, né? Era até proibido negro entrar na religião do cara, né? Aí, por causa dos conflitos raciais nos Estados Unidos, a partir de 78, deixaram. Aí colocaram essa ideia de que todos somos irmãos, filhos de Deus, mas antigamente os caras eram totalmente cruéis, cara. E não é só ela, não, são diversas outras aí. E a real é o seguinte, o que salva o homem é o conhecimento. E Platão, Sócrates, entre outros estoicos, já diziam isso muito antes de Cristo. Esse vídeo aqui foi só uma experiência minha, de uma conversa que eu tive com o pessoal da Testemunha de Jeová, não é? A intenção aqui não é ofender ninguém, cada um acredita no que quiser, até porque crença em nada é a mesma coisa. Também não tem lógica, cara. Essa loucura por crença que existe alguém lá no céu que ele olha por todo mundo e sabe, ó, aquele ali acredita em mim e vai para o céu. Tem pessoas que acham que são especiais porque tem crença, né? Porque, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, como se isso fosse uma qualidade. Se um ser que julga outro dessa forma, ele é extremamente vaidoso, né? Aí você passa a ver os atos das pessoas aí, cara, são pior do que animais, são pior do que porcos. E crença, todo mundo crê em alguma coisa. Tem pessoas que acreditam aí em alienígena, antigamente acreditavam em chupacabra. Tem pessoas que acreditam em reptilianos, né? Tem um monte de coisa aí, né? Então não vale a pena brigar por isso aí, só contei a minha experiência. E galera, se curtiram o vídeo aí, qualquer hora eu faço um outro falando dessas loucuras também, né? Teve uma vez que eu conversei com um cara espírita também, cara. Foi um quebra-pau da bichinha. Forte abraço a todos e até uma próxima.